a ideia da palestra de hoje é a gente mostrar que finanças quantitativas e atuária, no mundo inteiro, são duas áreas extremamente íntimas, que compartilham 90%, 85% das mesmas preocupações e metodologias. No Brasil, a nossa história fez a atuária ser um pouco separada, mas gradativamente isso está se transformando e os profissionais entendem a atuária como sendo uma área muito próxima e quase que irmã siamesa das finanças quantitativas. Por quê? Porque no final, a lógica é muito simples até, para ser sincero. Todo problema complexo, não importa qual o problema complexo, eu até coloquei um exemplo aí que não tem nada a ver com finanças, não tem nada a ver com economia. Eu coloquei um problema de tomografia computadorizada. A tomografia, você tem uma série de raios que são emitidos contra um corpo, o raio atravessa cada pontinho, 2 raios simultaneamente, e conforme ele passa um objeto, a intensidade que passa é uma representação matemática da densidade daquele ponto do corpo. Então, sabendo a energia depois que o raio passou, eu consigo estimar qual é a densidade daquele objeto naquele pontinho que o raio passou. Claro que para fazer isso, eu tenho que ter uma formulação matemática não trivial. Mas daria para a gente ficar falando algumas horas aqui explicando qual seria o modelo para fazer a tomografia computadorizada. Mas não é esse o objetivo dessa palestra, né? Explicar como é que o modelo de uma tomografia computadorizada. Eu só coloquei esse exemplo aí para mostrar para vocês o seguinte: tudo que a sociedade tem de complexo, um navio, um avião, um tomógrafo, um software, uma técnica, projetar quantas pessoas podem morrer de Covid daqui a 30 dias, qualquer coisa que a nossa civilização fez de sofisticado, tem matemática ajudando essa sofisticação ser viável. Não existe sofisticação tecnológica sem muita matemática. Não existe. Existe tecnologia, alguns tipos de tecnologia, mas as tecnologias muito básicas do passado nosso, de milhares de anos atrás, até não tinha matemática, mas hoje toda a complexidade tecnológica ela é ajudada, alimentada e viabilizada por uma matemática. Por isso que nós temos muita matemática em finanças, porque os objetos de investimento hoje, as carteiras, os ativos, os derivativos, as estratégias de investimento, os produtos que o atuário trabalha, são produtos que trazem uma razoável sofisticação. Portanto, você por trás desses produtos, dessas estratégias, dessas carteiras de investimento. Um outro exemplo que aí vocês vão ter na EPEM, vocês vão ter economia. E vocês vão ter microeconomia também. A microeconomia se preocupa com como é que o indivíduo, a empresa, escolhe, faz as suas escolhas. Essa forma de entender a escolha dos indivíduos, ela não é uma questão meramente qualitativa, psicológica, ela também é uma questão estatística, ela é uma questão algébrica. Você tem formulações teóricas para te ajudar a entender como é que os indivíduos fazem as suas escolhas. Como é que alguém escolhe fazer um seguro de carro? Se ele tiver baixo risco de ter acidente, ele vai estar menos propenso a fazer seguro, por exemplo. Se eu tenho uma doença muito grave, eu vou estar mais propenso a fazer seguro-saúde. A forma como o indivíduo escolhe, tem vários elementos anteriores da escolha que nós podemos estudar e analisar e verificar se, em função das escolhas que eles fazem, se o meu risco é menor ou é maior.
Por exemplo, se eu cobrar um valor muito alto pelo meu seguro, aquelas pessoas que têm menos risco vão acabar saindo da carteira, porque para que ela vai pagar muito caro demais por um seguro, se ela tem baixo risco? Você acaba selecionando pessoas de risco maior, por exemplo, se você cobra muito além do equilíbrio razoável. Então, esses dois exemplos, da tomografia e da teoria da escolha, a tomografia não é uma coisa próxima da gente, na IPEM, mas a teoria da escolha é. E as duas eu coloquei aí para mostrar para vocês. A estrutura matemática, as equações, as formulações teóricas são fundamentais para vocês poderem resolver problema complexo, problema sofisticado. Algumas questões, por exemplo, calcular juros, calcular matemática financeira, basicamente. Mas outras questões mais rebuscadas e complexas, vocês vão estar tangenciando finanças e atuária o tempo todo. Eu coloquei esse mapinha aí, esse círculo, que vai ficando cada vez menor o raio, né? Ele é uma coisa helicoidal, para vocês não se preocuparem. Vocês não vão ter que saber a matemática de uma forma automática, rapidamente, no primeiro ano. Vai ser um processo gradual. Vários temas vocês vão ver várias vezes e cada vez de forma mais profunda. O aprendizado quantitativo, ele tem essa lógica. Você vê algo hoje com uma certa profundidade. O ano que vem você vê de novo com uma profundidade maior, 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 maior. Porque as várias áreas para nós, de finanças e atuária, elas se interrelacionam muito. Você vai ter muita estatística, muita probabilidade, muito cálculo, vai ter computação, porque a matemática é muito boa para você formular equações, mas não para resolver problemas, porque você precisa do computador para resolver problemas. Por isso que você precisa programar, precisa ter softwares para te ajudar a pegar essas equações abstratas e resolver, e colocar de uma forma prática e conseguir dar resultados concretos. Porque no final, o atuário e o financista, ele tem que dar resultados para o banco, para o fundo de investimento, para a empresa, ele tem que dar estimativas, ele tem que mostrar qual é o risco potencial, qual é a probabilidade de perda, qual é a probabilidade de severidade, qual é a perda máxima que eu aguento se tiver uma grande variação na economia. E esse processo você vai ter uma grande circularidade nesse seu processo de aprendizado. E gradativamente você vai ver que as coisas começam a se juntar, né? Porque o mundo, ele junta os atores da economia, né? As pessoas, as empresas, o governo, eles se relacionam permanentemente, né? O governo age, gasta, muda a lei, as empresas compram, pagam, demitem, contratam, as pessoas escolhem consumir, não consumir, as pessoas elas podem amanhã começar a sair na rua e tudo bem, esquece que existe o Covid, provavelmente elas não vão fazer isso se elas tiverem bom senso, então o consumo vai demorar para acontecer. Então, nesse grande mapa de inter-relações das pessoas, das instituições e das empresas, é nesse grande mapa, nessa grande geografia humana e corporativa que a gente está envolvido. O financista e o atuário. E cada um, né? Cada um de nós, a gente faz a nossa parte e passa a barra para o próximo. Existe uma circularidade no processo econômico, no processo social. Existe uma complexidade implícita para todos nós, né? Mas a vantagem que para o financista ou para o atuário tem um objeto que nós trabalharemos. Tanto faz se você estiver num banco, num fundo de pensão, numa seguradora, num fundo de investimento, numa empresa. Todas elas gastam dinheiro, pagam muitas coisas e recebem muitas coisas. O que muda é a lógica do que recebe e do que paga. Por exemplo, o fundo de pensão, durante décadas,
junta o dinheiro dos trabalhadores, acumula esse dinheiro, investe em ativos, em ações, em imóveis, em títulos públicos, em títulos privados, junta todo esse dinheiro e quando você se aposenta, ele começa a te pagar ao longo de 30, 40 anos uma aposentadoria todo mês, por exemplo. Uma seguradora, ela também recebe muita coisa e paga muita coisa. O que ela recebe? Os prêmios que vocês pagam para ela, que o atuário calcula, qual é o prêmio para cada tipo de risco. Ela junta todos esses prêmios, investe, e conforme os sinistros acontecem, os acidentes, os incêndios, as mortes acontecem, ela vai indenizando as pessoas que sofreram esses riscos. Ela pega o dinheiro que acumulou e devolve, indeniza as pessoas que estão seguradas por ela. Uma empresa, o que a empresa faz? Ela pega dinheiro dos acionistas, pega dinheiro do banco emprestado, do BNDES, investe, compra prédios, máquinas, etc. E com toda essa estrutura, ela começa a produzir coisas, paga os seus fornecedores, paga os seus funcionários e vende alguma coisa. Então, a expectativa é o valor que ela vende é maior do que o valor que ela paga para os seus fornecedores, para os seus funcionários, etc. O processo para todos nós, para o financista ou para o atuário, é muito similar. É gastar um monte de coisa, receber, investir e pagar, 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 e de tal forma que o que entra seja maior do que o que sai. E cada uma dessas setinhas, elas são dependentes de muitas coisas, né? Deixa eu até colocar uma outra, cada uma dessas setinhas, elas são funções matemáticas que dependem dos juros, da inflação, do consumo das pessoas, do nível de risco das pessoas, da saúde das pessoas. Se uma operadora de saúde, por exemplo, tiver muitas pessoas com Covid, ela vai gastar muito tratando essas pessoas. Um fundo de pensão que tiver muito idoso, que tem muito longevo, né? Aqueles idosos que vivem 120, 130, 50 anos. 150 não conheço nenhum caso. 110 existe. Se você tiver muita gente longeva, a fundo de pensão vai ter que gastar muito dinheiro ao longo de muito tempo. Em compensação, se muita gente morre cedo, o fundo de pensão vai sobrar recurso. Ou seja, o que nós gastamos e nós recebemos dependem de muitas variáveis, que eu estou chamando aí de X1, X2, X3. E esse raciocínio esquemático ajuda muito a gente a entender esse processo permanente. Recebe, paga, recebe, paga, recebe, paga. O que faz aumentar a chance de eu receber, o que faz aumentar a chance de eu gastar. Qual é o risco disso acontecer? Essa lógica sistêmica, ela está presente no dia a dia de um financista e no dia a dia de um atuário. A única diferença é que no atuário, o atuário clássico, ele pensa muito em seguradora, fundo de pensão, mas gradativamente, o que nós estamos vendo é que os atuários estão generalizando seu raciocínio e partindo para uma análise de qualquer processo financeiro. Porque o processo financeiro, para qualquer empresa, é muito similar. Por exemplo, um cinema, o que ele gasta? Funcionário, ele precisa alugar o filme, ele precisa pagar o aluguel do cinema, fazer manutenção, pagar os funcionários, pagar a limpeza. E o que ele recebe? Bilhetes dos seus clientes que vão lá assistir o filme. Se há um risco de uma greve geral e ninguém consegue ir até o cinema, se o metrô está em greve e não consegue ir até o cinema, se tem uma crise pandêmica, as pessoas não podem ir ficar no cinema, tem um risco dessa receita dele cair e ele não conseguir pagar, porque o fluxo que ele tinha foi rompido. E vocês estão vendo isso hoje, né? Esse fluxo está se rompendo em muitos setores, como o setor de hotel,
cinema, teatro, educação. Tem muita escola hoje que está com problema de pagar as contas porque os alunos não estão pagando as mensalidades, porque eles não estão indo para a escola. E, então, essa lógica de o que eu recebo, o que eu pago, o que eu recebo, o que eu pago, e os riscos que eu tenho para manter essa engrenagem funcionando, essa lógica ela está implícita no financista e ela está implícita no atuário também. A única diferença é que o atuário pensava historicamente em fundo de pensão, em seguradora, PGBL, VGBL, e hoje essa mesma, dado que a matemática é muito similar, eu uso para qualquer tipo de fluxo, para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de carteira. Uma carteira de crédito, por exemplo, eu vou lá e empresto dinheiro para milhares de pessoas. E aí eu vou recebendo os pagamentos mensais, mas algumas ficam inadimplentes. Algumas é como se ela tivesse morrido, né? Ela morreu para minha carteira, ela não paga mais. Então eu posso estudar uma carteira de crédito com um olhar totalmente atuarial, tal qual se eu estivesse olhando uma carteira de uma seguradora. Porque no final, o que, que a gente vai ter? Ativos, passivos, meus direitos, meus bens, minhas obrigações, as minhas dívidas. Não importa se você é uma seguradora, um fundo de pensão, uma empresa. Num fundo de pensão, a sua dívida, seu compromisso é pagar as aposentadorias. No cinema, a sua obrigação é pagar os funcionários, pagar o aluguel, pagar a manutenção das coisas. Numa seguradora, o seu compromisso é pagar as indenizações quando acontece um incêndio, quando acontece uma explosão. E o dinheiro está lá investido, está lá recebendo, você está recebendo dos seus clientes. Então, essa lógica ativo-passivo, recebo-pago, é uma lógica absolutamente compartilhada entre as duas áreas, finanças e atuária. No final, o que, que eu quero? Que o que eu faço e o que eu recebo seja maior do que eu gasto. Ou seja, essa equação ativo menos passivo seja positiva. Eu agregue valor, eu acumule capital, eu me transforme em alguma estrutura rentável, porque o investidor espera receber mais do que ele gasta. Aí, só porque eu coloquei um exemplo, o banco, que é um exemplo que vocês vão ter em várias disciplinas na EPEM, vão falar de banco. Você deposita o dinheiro no banco, se você for um correntista ou um poupador, ou você compra um CDB. Ao comprar o CDB, você vai ter um título privado na sua mão, e o banco vai te pagar uma taxa de juros por isso. Ele pega o dinheiro que você depositou lá, ou comprou o CDB, vai investir em outra pessoa, vai emprestar para outra pessoa. Mas observem, o banco tem a mesma lógica. Pega e dá, pega, dá, pega, dá, compra, vende, compra, vende. É a mesma lógica da empresa que vende iogurte. A única diferença é que no iogurte é morango e leite, sai iogurte. No banco, entra dinheiro, sai dinheiro. Entra conta corrente, entra poupança, entra CDB e sai CDC, cheque especial, conta garantida. E aí eu pego o que entrou e devolvo. E o que eu devolvo, eu espero receber mais do que eu paguei para receber o dinheiro. Né? O que eu vou pagar para o meu doador de recursos, eu vou cobrar mais do meu tomador de recursos. Então vai ter lá o doador, o emprestador, o ativo e o tomador, o devedor, o passivo, o tomado, o vendido. Essas palavras vocês vão ver dependendo do tipo de disciplina. Se você estiver falando com um professor que dá banco, ele vai falar doador e tomador, ou emprestador e devedor. Um professor de matemática financeira gosta de usar essas palavras. Se você for falar com um contador, ele vai falar ativo e passivo. Se você for falar com um gestor de carteira de renda fixa, ele vai falar dado ou tomado. Se você for falar com um investidor de renda variável, ele vai falar comprado ou vendido. Mas a lógica é exatamente a mesma, só os nomes que mudam. E o que, que você faz?
você quer receber um juros pelo que você investiu, ou você quer receber uma rentabilidade sobre o que você gastou. Eu comprei milho, comprei óleo, comprei sal e vou vender pipoca. Eu gastei 10 para comprar o milho, o óleo e o sal, eu quero receber 20, mais o meu custo de estar lá vendendo saquinho de pipoca. Eu vou a remuneração do trabalho que eu vou fazer. Então, eu gastei 10 no saquinho, no milho, no óleo e no sal, eu vou querer receber 100, porque vai ter a remuneração do meu trabalho e o gasto que eu tive para fazer aqueles saquinhos. Acaba sendo uma remuneração sobre o capital investido, mais o valor do trabalho que você executou, né? E para nós, tudo vai ser um fluxo. Tanto faz se você está trabalhando com finanças, está trabalhando com atuária. É um fluxo. Num seguro, o fluxo é o prêmio que a seguradora pega e o valor que ela vai pagar só vai pagar se acontecer o sinistro. É um pagamento estatístico, se o sinistro acontecer. Não é o caso de um CDB, por exemplo. Eu vou lá, compro um CDB por 10 mil reais, eu dou 10 mil reais para o banco, lá na frente o banco vai me devolver 10 mil mais os juros. No caso de um fluxo simples como esse, eu sei o que eu vou pagar e eu sei quanto que eu recebo. No caso de um atuário, o que você vai receber, se você for uma seguradora, é o prêmio que o atuário precifica, e o que você vai pagar pode ser que você pague se a pessoa sofreu a perda, ela teve o sinistro. E a perda, portanto, é uma questão estatística, probabilística. Por isso que o atuário e o financista, ele vai usar muita estatística, muita probabilidade. Porque as coisas que acontecem, elas podem acontecer melhor ou pior. Pode ter a probabilidade de acontecer isso ou aquilo. Você não sabe o que vai acontecer, você estima probabilisticamente o que pode vir a acontecer. No caso desse CDB, é só uma questão de matemática financeira, porque eu sei que se a taxa de juros é 1%, eu vou ter que pagar R$ 100 de juros. Então, alguns fluxos complexos. Aposentadoria, como eu já falei, seguro, os derivativos, que são produtos que têm uma complexidade maior. Carteira. Uma carteira, se eu pego vários ativos e vários passivos juntos, eu vou ter fluxos agregados, né? Eu vou ter vários fluxos ao mesmo tempo. Ela também, eu posso entendê-la como um processo entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, e olhar isso matematicamente. A própria empresa é um grande fluxo, né? Ela paga um monte de coisa e recebe um monte de coisa. Paga, recebe, paga, recebe, paga, recebe. O município, eu posso entender o município como uma grande estrutura corporativa. Ele recebe os tributos de IPTU, os fundos federais dos municípios, como o Fundeb, por exemplo, de educação, os repasses do governo estadual, os repasses do governo federal. Esse dinheiro entra, eu pago funcionário, pago manutenção das ruas, pago as escolas. Gasto de saúde também é um grande fluxo, né? Eu construo hospitais, construo clínicas, compro tomógrafos, pago funcionários, e aí cada pessoa que entra lá, eu pago remédio, pago médico, pago enfermeiro, aí depois no mês seguinte, de novo, esse processo se repete. A complexidade desse processo exige de todos nós, financistas e atuários, um olhar muito analítico sobre esse processo, de tal forma que o que entra seja suficiente para pagar tudo que tem que sair. Isso é que garante a sustentabilidade de uma empresa, de uma corporação, de uma sociedade. Esse compromisso com a sustentabilidade é um compromisso muito importante para quem trabalha em finanças e atuária. E agora, por que esse processo por que acontece isso, né? Falta dinheiro aqui, existe dinheiro lá.
esse processo é um processo histórico, né? Por exemplo, os países que investem muito em educação básica, eles constroem uma sociedade com mais capital intelectual, essa sociedade consegue produzir mais. Isso já está comprovado há bastante tempo. Então, se eu quiser uma sociedade rica, eu tenho que investir um bom investimento nas crianças, para que elas tenham raciocínio matemático, saibam ler, saibam escrever, tenham uma visão de mundo, e a sociedade como um todo vai ter potencial de ser superavitária. Se eu tiver uma sociedade com baixo nível educacional, com pouco investimento em saúde, com pouca estrutura de saneamento básico, eu vou ter uma sociedade empobrecida, uma sociedade que não consegue produzir riqueza, que não consegue. Se eu tenho uma disciplina financeira, eu consigo ser muito mais superavitário do que deficitário. Se eu não, não, não bebo e dirijo, eu não coloco em risco nem a minha vida, nem a vida dos outros. Se eu uso máscara e fico isolado para evitar contaminação, eu estou evitando que pessoas fiquem doentes e gastem muito tempo, muita saúde, muito dinheiro. Então, esse processo histórico deficitário, superavitário, é um processo que o Brasil não conseguiu fazer ainda muito bem. Nós criamos nichos de pessoas superavitárias e nichos de pessoas deficitárias. A forma como as pessoas receberam o investimento público foi muito injusta. Eles receberam pouca atenção. Nós temos pouco saneamento básico. A educação das crianças melhorou muito nos últimos anos, com certeza melhorou. Nos últimos 20 anos melhorou muito. Tem que melhorar muito mais, mas já melhorou bastante. Mas esse processo é um processo histórico. Ele vai se dar gradativamente. E a vantagem é que nós, de finanças e de atuária, esse processo para nós se transformará numa coisa absolutamente palpável. Você vai conseguir calcular lá. Tem um professor que é brilhante, brilhante, professor Naércio Menezes. Tudo que ele faz eu leio. Ele estuda de uma forma muito cuidadosa o impacto da educação na renda, o impacto da educação no crescimento econômico. E é nítido que esse fluxo investe em educação, gera riqueza, investe em educação, gera riqueza, é um fluxo que nós conseguimos analisar e projetar. Então, um atuário, um financista poderia pensar, vou gastar tanto com as crianças, quanto que eu vou receber daqui a 20 anos? Ah, mas professor, falar de dinheiro com educação, não, mas matematicamente é traduzível para resultado, para riqueza. Você consegue entender o processo histórico de uma forma financeira. Que aí tem essa lógica, né? O superavitário acrescenta riqueza e o deficitário pode receber essa riqueza e melhorar. Usar essa riqueza para abrir uma empresa, para construir tecnologia, para fazer inovação. Claro, não é só os atores. Eu coloquei alguns aqui, obviamente. Se eu colocasse todos, ia ter uns 70 quadradinhos aí. Eu coloquei só alguns. Os vários atores dessa economia, vocês vão ver ao longo da graduação. Eu coloquei alguns, fundo de pensão, como eu já tinha falado, né? Mas todos eles juntos, eles formam um grande Lego, um grande mosaico de atores. Alguns de vocês vão trabalhar em fundos de pensão, alguns vão trabalhar em fundos de investimento, outros vão trabalhar em bolsa de valor, outras vão trabalhar em corretoras. Cada um de vocês vai acabar estando num desses quadradinhos ao longo do seu processo de inserção no mercado. Mas independente de qual quadradinho que você esteja, você vai estar formando e fornecendo instrumentos para que esse processo temporal ele seja sólido, ele se preserve, ele seja sustentável. Claro que não se preocupem. Esse conhecimento não vai surgir no primeiro mês, no primeiro semestre. Primeiro você vai ver um monte de coisa no primeiro ano,
aí depois no segundo você vai aprofundar algumas, aí depois se aprofunda mais outras, e aí o processo repetitivo se dá. Você vai ter tempo para maturar isso, para maturar aquilo, para aprofundar, e aí você vai começar a perceber que esse Lego entre finanças e atuária, ele tem uma relação extremamente íntima. E não só finanças, tem outras áreas também que vocês vão ter que agregar. Eu coloquei em vermelho os pilares fundamentais para nós. Estatística, probabilidade, programação, finanças e modelos lineares. Vocês vão ver que muitas coisas para nós serão modelos lineares. E tem os elementos que vão te dar sofisticação para o que você faz. Álgebra, processo estocástico, otimização, contabilidade, economia e direito. Os seus modelos matemáticos vão poder ficar muito melhores quando você tiver uma estrutura algébrica mais sofisticada, quando você tiver um olhar estocástico, ou seja, probabilidade no tempo, quando você conseguir olhar isso de uma forma otimizada, eficiente, minimizando e maximizando alguma coisa. E aí, claro, você vai, esse volume gigantesco de informação vai ser sistematizada pela contabilidade. A economia vai te oferecer instrumentos para você entender como é que esses atores se relacionam, o país, o mundo, os produtores, os consumidores. E, claro, nós não operamos em numa realidade fora de regras. Nós temos regras, leis, princípios que regram as nossas atividades, os nossos produtos financeiros. Tem sempre um regramento jurídico que dá sustentação para o atuário, para o financista. Então, para todos nós, tanto faz se é finanças ou atuária, você vai ter esses elementos aí formando, integrando e te ajudando a capturar essa complexidade. Nessa palestra, obviamente, você não vai ter a profundidade. A ideia dela é mostrar para vocês como é que essas coisas se interrelacionam. Agora, pensando algebricamente, né, no final, depois que você pegou, por mais complexo que seja o problema, uma funda de pensão, uma empresa, um município, você, ao organizar essa informação, isso vai ser para você uma grande função matemática, de entradas e saídas, que vai depender da demanda, depende da idade das pessoas, depende da saúde das pessoas, depende da qualidade do ar, depende, por exemplo, a poluição impacta no custo o número de doenças respiratórias de uma região. O saneamento básico muda o custo de várias doenças infecto-contagiosas de uma região, por exemplo. Então, o nível de balneabilidade da água dessa região impacta no custo de saúde dessa região, por exemplo. Então, o X1 podia ser a qualidade da água. Essa qualidade da água vai mudar o preço, o custo que você vai ter de saúde dessa região, por exemplo. Então, esse olhar matemático, ele é um olhar absolutamente... Eu sou entusiasta da matemática, adoro a matemática e a computação, porque ela me dá instrumento para eu entender de forma absolutamente organizada qualquer fenômeno. A matemática é um grande instrumento para entender fenômenos complexos. Pode ser uma carteira de aposentados, pode ser um município, pode ser uma empresa, pode ser uma carteira de crédito do Bradesco. Essa estrutura, depois que eu formulo e tenho a representação dela, isso se transformou não numa abstração, se transformou numa solução tecnológica para entender esse fenômeno. Por isso que finanças e atuária é unha e carne. Porque se você tiver esse olhar esquemático, esse olhar tecnológico sobre o fenômeno complexo. Então, agora, pessoal, hoje eu guardei mais tempo para pergunta do que para palestra. Esteja à vontade aí para perguntar. Vamos lá, pessoal. Vamos encher esse professor de perguntas hoje. Tá animado, professor? A maioria do primeiro ano, Nicole? Sim, a maioria é ingressante.
Por isso, creio que boa parte deles está bem perdida. Só tiveram 2 semanas de aula, né? Sim. Esse semestre foi complexo. Ficar 2 semanas de aula e ficar sem... Sim, eu até estava falando para eles, antes do senhor entrar, que agora vai voltar, eles podem dissipar essa ansiedade. Sim. Mas eu acho que volta ainda EAD, viu? Não vai voltar presencial tão rápido, eu acho. Ah, não, não. Na verdade, os 2 semestres, eles estão planejando fazer em AD mesmo. Não tem condições de voltar de maneira presencial. É muito aglomerado de gente, né? Sim. E aí, pessoal, dúvidas? Embora no primeiro semestre, para ter dúvida ainda, só com 2 semanas de aula é difícil, né? Sim. Sempre alguém vai perguntar, não perguntaram, talvez estão tímidos. Perspectiva salarial. Aposto que alguém está pensando nisso, né? Sempre pensa, né? O mercado de finanças de atuário é um mercado que não tem desemprego, pessoal. Uhum. O Isso é volume de verdade. vagas que surgem é muito maior do que o volume de pessoas qualificadas. E a vantagem nossa é que vocês vão ter as mesmas ferramentas tecnológicas em casa que um aluno de Harvard tem. E os softwares hoje são gratuitos. Bons softwares são gratuitos, como o R. Vou até colocar aqui no chat. Esse software R aqui, ó, ele é um software excelente. Você tem também o Python, que é uma linguagem de programação que é gratuita. Você tem também disponível para vocês na internet. Vocês têm um volume gigantesco de material gratuito, vídeos, livros, artigos científicos de alto nível. Sim, verdade. Inclusive, uma das professoras do eixo comum, a professora Elisa, ela deu uma optativa de introdução. Claro, claro, Lu, pode sim, mano. Coloca o link aí para a galera. E ela deu uma optativa sobre o R. Inclusive, depois eu compartilho com vocês. Aliás, eu acho que eu já vou compartilhar agora. Deixa eu encontrar aqui. O João está perguntando, João Fernandes vai perguntar alguma coisa. Eu acho que ele está falando em relação à professora Elisa, o curso que ela deu. Ela disponibilizou todas as aulas dela no YouTube. Sim. Deixa eu procurar aqui. Boa. Uns ingressantes, professor, aliás, vieram falar comigo. Eu acho que você, na primeira aula, incentivou eles a baixar o R, procurar saber, não Não, o foi? R é maravilhoso. Você consegue fazer com 5 linhas, 5, coisas absolutamente sofisticadas. Só em atuária, a última vez que eu pesquisei, tinha umas 3.000 bibliotecas de atuária em R. Você põe lá, Actuarial Models R Software. Você consegue compartilhar o que o mundo inteiro está fazendo, usando, é muito... Porque uma coisa que vocês vão aprender, pessoal, a álgebra e a abstração é fundamental para organizar o seu raciocínio. Você escreve lá a função, fx, tal, dx, mas para resolver aquilo ali é o computador, você não vai resolver na mão. A prova você vai fazer na mão porque para o seu raciocínio se desenvolver, tá certo? Mas no mundo prático você vai usar software. Já vou compartilhar com vocês, gente. Só um minuto. Sei que boa parte dos alunos não conseguiram pegar as optativas, então é bom repassar. A Lu já disponibilizou o link também, gente. Ah, legal. Essa é da professora Elisa. O link que eu mandei do canal do YouTube é da professora Elisa e a Lu é... Financial Risk Academy. O seu não.
Ah, é outro curso gratuito, certo, Lu? Financial Risk. Tem muito curso gratuito na FGV também. Deixa eu colocar aqui, ó. Uhum. fgv.br/cursos gratuitos. Inclusive, pessoal, o professor Jurandir mandou uns links para gente lá na diretoria de acadêmico, com vários cursos gratuitos, e nós estamos fazendo um compilado de todas essas plataformas que disponibilizam esses cursos, e muitos deles ainda com certificado, então, assim, nós vamos disponibilizar para vocês, logo a gente vai estar divulgando, então esperem, e é bom sempre ter horas complementares aí. Tem uma coisa que é importante, pessoal, vocês começarem a caprichar no inglês. Ah, sim, isso é verdade. O inglês tem a vantagem, você consegue entrar num chat e conversar com alguém na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Escócia. Você fica conversando, você vai aprendendo. E é um aprendizado que você pode fazer ouvindo música, vendo filmes com legenda. Não precisa ser aquela coisa chata de ficar sentado na aula. I am, you are, sabe? Não precisa necessariamente. E é de graça. Sim, fora que para a parte de programação é essencial. Essencial. O aprendizado, pessoal, é um processo longo. Então, vocês vão perceber que se chega um certo momento, você vai começar a aprender sozinho as coisas. No início, não. No início, você vai ter um papel, o professor vai te ajudar a dar uma direção, porque ele já percorreu esse trajeto de aprendizado, né? E ele sabe mais ou menos como é que são os degraus, né? Mas depois vai chegar uma hora que você vai começar, não, isso aqui eu já me viro, já entro lá na internet, já pego o R, tal, tal, tal. Chega uma hora que você vai ter capacidade de voar sozinho, mas tem que ter esse tempo, né? Essa convivência com as coisas. Nossa, Lu, valeu. Esse é de Python. O Python não tem H, para PY, tá? Do IME, legal. E, galera, Python é uma linguagem super simples. Foi a que eu mais gostei até agora, que eu mais me identifiquei. Sim, eu tenho uma dificuldade enorme com nossa programação, então, para mim, ele foi bem esclarecedor. Mas depois que aprendi if, while, for, tal, você vê que é qualquer linguagem, né? Sim. Mas ele tem uma simplicidade. Eu sou fã. No início, aquela simplicidade ajuda muito. Sim. E aí, galera, ninguém tem pergunta hoje? Então, tranquilo, pessoal. Vocês devem estar preocupados com ficar um semestre parado, isso é horrível, né? Sim. Ele me fala. Se não fosse o Catu, seria bem mais complicado. Boa parte deles ainda eles seguiram algumas instruções que nós demos. Nós passamos algumas listas de cálculo e álgebra linear, e muitos foram fazendo já algumas listas que os professores já tinham passado e conseguiram ocupar o tempo. E que vai ser muito bom, gente, sério. Vocês vão conseguir passar nas matérias de uma maneira muito mais fácil. Mas eu sei que deve ter sido bem complicado para todo mundo, na real. Tem algumas coisas que ajudam muito, que cada pessoa aprende de um jeito, né? O meu jeito é entender na prática o modelo. Quando eu tenho uma coisa complicada para resolver, eu vou lá no software, programo e vejo o funcionamento do modelo na prática, em vez de eu ficar pensando abstratamente. E eu percebi que é uma forma muito prática. Quanto mais complexo for, mais o software te ajuda a entender. Se vocês puderem já ir entendendo o R, o Python, vocês vão ver que vai ajudar muito para resolver vários problemas. O Ed Carlos está perguntando se tem algum grupo. Tem sim. Aliás, você é calouro? Eu não vi o seu nome na lista, e se você não estiver, meu Deus. Minhas desculpas aqui, a gente te coloca o mais rápido possível. Aí outra coisa, vocês vão perceber que estatística, por exemplo, tem muito aluno de graduação que vai bem em estatística, ele começa a fazer
fazer bico, consultoria. No meio da graduação já tem trabalho para fazer, sempre tem alguma edital, algum, algum concurso, alguma coisa para que precisa de gente com raciocínio estatístico. Ed Carlos, por favor, envia o seu número para o e-mail do Catu, eu vou compartilhar com você, e assim a gente te coloca no grupo. Você é calouro de atuária, certo? Espero que seja. Aí a gente te coloca lá, eu vou te mandar agora. O IBA adiou a prova. Tem alguém que vai fazer o IBA esse ano, Nicole? Olha, professor, até tinha uma. Acho que sim. Eu, no caso, estava correndo atrás para o CPA 20, mas também foi cancelado. Tudo está cancelado, meu Deus. E não adianta. É o que eu estava falando para eles antes. É uma situação excepcional. A gente vai se adequando conforme pode. Vai dando. A gente vai fazer a prova depois. Fazer o quê? Sim. Inclusive, até me mandaram um link do INEP falando que a prova provável que seja em maio, a do Enem. Eu fiquei até chocada. Se for em maio vai ser um problema, porque não vai ter aluno de graduação em março. Sim, vai ser um problema para o calendário acadêmico. Tal. E para a vida das pessoas também. Né? Sim. Mas tem uma coisa que eu acho que não é tudo bem falar de coisas boas numa crise dessa pode ser até um pouco chato, mas o EAD força a pessoa a desenvolver um jeito próprio de estudar. Claro que seria o ideal seria que tivesse uma monitora, um professor podendo colaborar desde o início com esse processo, né? Professor, te mandaram uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Hugo, professor, as principais ofertas de trabalho são em bancos e seguradoras, correto? Além de bancos e seguradoras, tem uma outra que costuma ter muito. Banco, Hugo, tem muito emprego para gente quantitativa, mas não só para atuário, para engenheiro, estatístico, matemático, físico. O Itaú, por exemplo, você dá um tiro, você mata 7 engenheiros na fila. Porque os trabalhos envolvem muita análise de informação, muita análise de dados, você tem que ter uma base quantitativa. Então, o banco é um grande empregador de todas as profissões quantitativas. Física, engenharia, matemática e estatística. Mas toda empresa hoje, ela tem, você pode ver lá no processo seletivo que eles vão colocar lá. Formado em, aí coloca, engenharia, estatística, atuária. Então, a oferta vai ser geral, viu? Vai ser... Claro que o que aparece mais é banco, porque eles contratam muito. Mas você tem grandes empresas, setor financeiro de grandes empresas contratando, você tem fundos de pensão, você tem fundos de investimento, esses bancos, esses fintechs, por exemplo, as empresas de tecnologia. Toda empresa hoje que trabalha com muita informação, a tal da Big Data é uma forma bonita de falar estatística aplicada a grande volume de dados. Você tem muito dado para analisar, você tem um software lá, que pode ser o Python, por exemplo, para pegar esses dados, organizar essas informações e, a partir dela, fazer contas, fazer estimativas, fazer projeções. Big Data nada mais é do que pegar muito dado e tratar estatisticamente esses dados. Então, hoje você tem, por exemplo, muito emprego para quem sabe programar e conhece estatística. Mas muito. Tem muito mais emprego do que profissional qualificado, aliás. Né? Verdade. Então, o que tem... Olha, não falta, Hugo. Tá? Não falta. O que falta é gente qualificada, esse é o problema. Porque as gerações antigas, elas tiveram pouco acesso à tecnologia. Na década de 80, o computador custava mais que o carro. Hoje, você compra um computador em 24 prestações de R$50.
Então, o acesso da sua geração, Hugo, é gigantesco. Você tem acesso a coisas do mundo inteiro. E, portanto, nós temos os antigos não estão tão prontos quanto os novos. Os novos estão conseguindo sair mais qualificados. E eles acabam acelerando esse processo de construção do capital intelectual brasileiro de jeito mais rápido. A tecnologia te dá essa chance. Ela acelera o processo de formação. Você tem acesso a tudo. Você tem acesso a... Você quer aprender como é que fala sueco hoje? Você tem curso na internet para aprender sueco. Antigamente, onde você poderia aprender sueco? Ia ser difícil de achar um lugar, né? Hoje você tem na internet curso gratuito de sueco. Ah, mas professor, eu não quero aprender sueco. Tá bom, aprende inglês, espanhol, chinês. Mas fica tranquilo, Hugo. Não falta vaga, não. Mas enquanto isso, vai se preparando também, né, Hugo? Como o professor está dizendo, não espera pelo amanhã, principalmente nesse primeiro ano, em que muitos dos alunos não procuram estágio ainda. Esse é o momento que você tem para se aperfeiçoar, e se você tem dificuldade em aprender alguma coisa, muda o método e corre atrás. Porque aí, quando você for atrás do estágio, enfim, vai ser muito mais fácil para você conseguir. Aí o João perguntou: os ativos no setor público são sempre destinados à prestação de serviços para a sociedade, ou também podem gerar benefícios econômicos? Na prática, João, uma boa escola, por exemplo, e a boa escola não é só o prédio, né? É o prédio, a qualidade dos professores, do processo pedagógico. Isso se transforma num benefício econômico em pouco tempo. Isso já está provado. Tem até um prêmio Nobel, Heckman, que desde a década de 60 ele mostrou o impacto do desenvolvimento econômico que a educação de boa qualidade gera. A única coisa é que o tempo é mais longo, né? Não é num ano só. Uma fábrica de sorvete você faz num ano. Uma boa escola demora, até gerar impacto, demora 20 anos. Mas o atuário consegue analisar isso, porque nós analisamos no longo prazo. Então, tem um benefício econômico, claro que o que você está pensando talvez seja o benefício econômico imediato. Não necessariamente vai ser imediato, João. O Thiago perguntou, quando se trata de expectativa salarial, quais áreas são mais rentáveis para o atuário? São tantas áreas, viu? Mais ou menos um trainee lá no primeiro ano de experiência deve estar ganhando uns 5 mil, 6 mil, 4.500, 6.000, 4.506. O estágio deve dar o quê? Deve dar uns 1.700, 1.500, 2.000, por aí. O atuário sênior deve estar o quê? Uns 18, 20. O atuário sênior deve dar uns 10 anos de experiência, mais ou menos. Aí, vamos ver. O Thiago, eu já falei da expectativa salarial. O Hugo, oi, Nicole, eu não pude ir nas primeiras semanas. Agora tá. O Hugo está te pedindo para incluir no grupo, Nicole. Sim, todos aqueles que não foram na primeira semana e ainda não estão no grupo, por favor, gente, mandem e-mail para o Catu, aí a gente coloca vocês o mais rápido possível, por favor. Mais perguntas, pessoal? Perguntas. Aí o Hugo, a área de pesquisa tem boas, Hugo, tem muito. No Brasil não tem pós-graduação específica em atuária ainda, mas você pode fazer em economia ou estatística. Você vai ver que as partes mais complexas de atuária na prática são matemáticas. Quando você tem um problema muito complicado para resolver em atuária, o modelo matemático é a parte mais complicada dele.
Porque a atuária tem um lado muito prático. A gente tem que resolver problemas do mundo empresarial, das seguradoras, dos bancos, dos fundos. Mas quando tem problemas teóricos para resolver, em geral, não é o atuário que resolve totalmente, não é imediatamente ele que resolve. Ele tem muita ajuda dos professores de matemática e de estatística. A Nicole perguntou, a Nicole com Y, não a Nicole com E. Todas as linguagens de programação, qual é a que o atuário deveria se aprofundar mais? Nicole, você vai ver uma coisa interessante. Programação, independente da linguagem, eu vou até mostrar aqui, vou pegar aqui uma tela para vocês verem. Você vai ver, Nicole, que tem alguns elementos de programação que não importa a linguagem, viu? Um looping, por exemplo, ele não é um problema de linguagem, é um problema de lógica. A única diferença é que, em algumas linguagens, eu vou dar o share aqui da tela. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Como é que eu faço esse share da tela? Vamos ver. Apresentar agora. Pronto. Deixa eu ver. Tela inteira. Aqui, calma aí. Deixa eu ver, Nicole, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Só que eu tenho que conseguir fazer esse share primeiro. Vocês estão vendo o Google aí, pessoal? Estão vendo o Google? Tá. Então, deixa eu mostrar aqui agora um programa em VBA. Vou ver se eu acho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Loop. Aqui. Ó, aparentemente isso aqui tá... Estão vendo essa rotina aqui? Está escrito sub CHK first while. Estão vendo? Ó, você vai... Aqui é uma função que eu estou chamando esse nome aqui, CHK. Counter é uma variável que eu estou colocando o número 0 nela. MyNum é outra variável que eu estou colocando o número 20. E do while é uma rotina que permite um looping. Então, enquanto MyNum seja maior que 10, eu vou fazer MyNum igual a MyNum menos 1, eu vou subtrair 1 do MyNum e vou somar 1 no contador, lá no count. E aí chego no loop aqui, no loop, eu volto de novo. Estou fazendo uma repetição. Agora, se eu pegasse uma outra linguagem, quer ver? R, software, while. Cadê um loop aqui? Vamos ver se eu acho um loop. Oh, desculpa. Eu não desliguei aqui o som. Calma aí, pessoal. Deixa eu só desligar o som aqui. No while, o while do R, por exemplo, seria while
uma expressão lá do count maior que 10, abre chave, aqueles comandos, fecha a chave. O que muda de uma linguagem para outra, pessoal, é a sintaxe. A essência é muito similar de uma linguagem para outra. A Nicole, que aprendeu o Python, ela tinha o while também, não tinha o while, Nicole? Tinha for também, não tinha for? Sim. Por quê? Porque os elementos fundamentais da linguagem, pessoal, são exatamente os mesmos de uma linguagem para outra. A grande dificuldade é o raciocínio lógico. Concorda, Nicole? Claro que a sintaxe, Exatamente. uma sintaxe fácil ajuda. Então você não gasta tempo com a sintaxe complicada. Aí quem mais perguntou aqui? Calma aí. Tem outras perguntas. A do Felipe é interessante. O que você acha da grade do curso de atuária? Você acha que poderíamos ter mais matérias voltadas para Big Data, BI? Se sim, acredita que o grade do nosso curso possa passar por uma reformulação daqui a alguns anos? A grade do nosso curso, Felipe, ela é muito pesada, é densa, é forte, é uma grade muito forte. E colocar mais disciplina mata vocês. Eles não têm nem noção. O que dá para fazer, eu acho que eu concordo com você numa coisa. Ter mais optativas. Porque aí cada um vai seguir um caminho. Porque, por exemplo, se você quer trabalhar com carteira de investimento, você vai ter todas as disciplinas necessárias em atuária. Você vai ter matemática financeira, vai ter estatística, vai ter probabilidade, vai ter programação, vai ter finanças 1, finanças 2, vai ter mercado financeiro, vai ter economia 1. Então, se você quiser trabalhar com banco, você vai ter todas as mesmas disciplinas. Mas no banco eu vou ter que trabalhar com softwares de maior volume, porque o banco sempre tem 10, 15, 30 milhões de clientes. Aí você precisa ter um software. Aí você tem que ter mais SQL, por exemplo, para você poder processar um grande volume de dados. Mas aí é um caso específico para você que está lá no Bradesco trabalhando com operação de crédito, certo? Se a graduação te der tudo para qualquer área, a graduação tinha que ter 15 anos de faculdade. O que ela tem o que é fundamental para todas as áreas. Mas se eu for trabalhar numa empresa de agronegócio, por exemplo. Agronegócio é uma área que tem uma demanda gigantesca de profissionais qualificados. Mas eu não vi agronegócio na faculdade. É verdade. Mas você tem economia, contabilidade. Mas eu não tive contabilidade de ativos biológicos. Mas aí você faz um curso de 2 semanas para essa especificidade contábil de ativos biológicos. Dificilmente você vai ter, por exemplo, alguma faculdade que vai te dar uma disciplina só de ativos biológicos, porque isso é específico para quem for para aquela área, né? A graduação não pode ser muito específica, senão as graduações seriam muito longas, seria inviável. O que vai acontecer, dependendo do ramo que você for trabalhar, você vai ter 1 ano lá de estudo para se adaptar naquela área. O Matheus perguntou... não, o Felipe perguntou do BI, e do BA. É a mesma coisa, é muito específico. Você acaba no primeiro ano de trabalho se adaptando nesse ambiente. O Matheus perguntou qual a diferença do resultado do while para o for. O for, o incremento, já está implícito no próprio comando for. Então ele já soma 1, já soma 1, já soma 1. No while você tem que fazer o incremento, você tem que programar o incremento. A Luciane, algumas linguagens têm biblioteca pronta, outras não. Sim, exatamente. Algumas têm pronto. O Felipe, valeu, professor, valeu, prefeito. Mas faz uma enquete com o pessoal do primeiro ano, Nicole. Qual que está se virando com software já? Tá bom, pode deixar. É bom saber, porque a vantagem do software é que a gente consegue dar uma coisa super complicada em 10 linhas.
Ok, aí depois eu passo o resultado para É, você e quais, se sim, né, quais plataformas eles estão usando. hoje é o Python e o R, as duas grandes plataformas, e o VBA para você trabalhar, quem for trabalhar em empresa, você vai ter muita coisa em VBA, pessoal. VBA é muito prático para fazer coisas simples e rápidas. Mas quem programa bem no R se vira bem no VBA. E aí, galera, vamos aproveitar o professor. Façam mais perguntas. O começo vai ser em julho ou em agosto? Falei. Ainda não sabemos. Sexta-feira a gente vai ter uma reunião na Câmara. A gente vai fazer a votação e semana que vem a congregação vai homologar essa decisão da Câmara. Creio eu que julho, professor. Julho, né? Ontem, no departamento, ou melhor, na nossa comissão, agosto acabou vencendo, mas eu creio que julho acabe vencendo. Se eu não me engano, RI, ADM e Econo já fizeram suas reuniões e eles optaram por julho. Só São atuária e três. contabilidade. Três. E só atuária e contabilidade que preferiram agosto. Tá. A CG vai ser dia 15, não é isso? Creio que sim. É, Quarta-feira. seria melhor julho mesmo, né? E Quarta-feira. caber dois semestres em 5 meses vai ser complicado. Fora que nesse meio ainda tem um congresso acadêmico. Que é uma semana, né? Então, isso vai dar uma tremenda bagunça na vida, mas a gente vai conseguir superar isso. Vai, a gente consegue. Vai ter que Em ter 2000, bastante esforço todos nós, mas a gente consegue, sim. sim, foi em 2013 que teve a greve, ou em 2014, que a gente passou mais ou menos pela mesma situação. E se eu não me engano, foram 2 anos para conseguir arrumar a grade de novo. Eu entrei em 2017 na Unifesp, então não estava. Foi o que a professora Ismara passou para gente. Demorou bastante para conseguir arrumar a grade. Eu acho que é por isso que eles optaram por usar essa MP e, infelizmente, fazer em menos tempo os semestres. Tem uma coisa que nas universidades americanas tem que eu acho bacana, algumas disciplinas terem no verão. Tem algumas disciplinas, por exemplo, que envolve muita leitura e muita palestra. Tem disciplina que tem coisa prática, como programação, por exemplo. Mas tem disciplina que é muita leitura e palestra do professor. Então dá para é uma típica disciplina que dá para fazer no verão em 5 semanas, 6 semanas. Nossa, eu não sabia disso. O Brasil não tem essa tradição de disciplina de verão. O IME lá na USP tem. O IME tem disciplina de verão. É o único que eu conheço. E os alunos, eles participam efetivamente, professor? Sim, você pode Sério? ter. Muito bom. Por exemplo, você quer fazer pós-graduação no IME. Aí ele te fala, tá bom, você quer começar em março, você tem que fazer tais e tais disciplinas no verão. Que aí você Caramba, pega que legal. janeiro e fevereiro, já faz, já pega, dá aquela acelerada, né? Porque são aula todo dia quase, Sim. ou 3 vezes por semana. Aí dá aquela acelerada e você já começa março acelerada, né? Essa coisa de curso de verão eu acho bacana, viu? Funciona bem. Programação, por exemplo, é muito melhor ficar 5 semanas, 3 vezes por semana tendo aula, do que uma aula por semana. Aí você pega mais você tem um tranco maior, né? Tá. Certas, Seria mais intensivo. certas disciplinas você tem que ter aquela porrada para aprender. Não adianta uma vez por semana, esquece. Tá. Não, e fora que ao mesmo tempo tendo 5, 6 matérias. Não, algumas disciplinas têm que ser densa, tem que ser aquele, puf, daquela
Programação é muito pouco conteúdo, mas muito pouco conteúdo. Concorda? Sim. É muito raciocínio. Para entrar na cabeça, é pensando, tentando, ajustando. Não é aula, blá, 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 blá. É ir lá e tenta, e faz, e muda, e É acerta. o fazer. É o fazer. Eu concordo. E aí você fica lá 5 semanas fazendo, você pega muito mais rápido que ficar uma vez por semana, durante 5 meses. A gente esquece. Aí Não, estuda mais não. canseira um dia. Aí Curso de esquece o outro. coloca na pauta aí ter a chance de fazer curso de verão, disciplina de verão. Funciona bem. Tudo bem que vai ter pouca É gente, mas verdade. é verdade. Se a gente Mas, já reclama com as aulas de sábado, imagine as de verão. não, então, quero ir pra praia. Sem mais perguntas, pessoal? Beleza, pessoal? Então, nós nos veremos Talvez daqui a um mês e meio. dia 6, né, de julho, 6 ou 7. É 3 de julho ou 6 de agosto. Mas, no caso, o senhor dá aula na sexta-feira, não é? Sexta-feira, 3, então. Isso mesmo. Agosto há muito tempo. Mas se 3 cursos já votaram, a maioria já ganhou, então. Também penso mesmo. Então, RI, Economia e ADM já votaram por julho. Sim, é o que me foi passado pelos outros representantes discentes. Então, Agora cabe os votos da diretoria acadêmica, a biblioteca, a UNAI, a secretaria, falei já? E o meu. mas eles vão votar com a maioria, não tem jeito. Sim. Na verdade, eles respeitam muito a opinião dos coordenadores e das comissões, então provável que seja julho mesmo. Aí vai ser daqui a 3 semanas, então. Então, provavelmente eu vou pegar a maioria dos alunos que estão nessa sala, então. Porque a maioria é primeiro ano aqui, né? Exatamente. Legal. Então, pessoal, já vai estudando R aí, viu? Já vão aproveitando. O professor vai pegar pesado, hein, gente? Vai ter R. Porque eu já tinha falado para eles que ia ter R na introdução. Que eu não vou fazer a parte... Eu não vou dar matemática atuarial no primeiro semestre, óbvio. Não tem como, né? Uhum. Mas eu posso dar o algoritmo atuarial. Porque o algoritmo é mais fácil de entender do que a matemática, né? Meu Deus. Fazer um looping ali para calcular o seguro. Mas é bom que eles já tenham essa noção logo no primeiro semestre, porque conforme o tempo for passando, vai ficar muito mais fácil para vocês, gente. Sério. Se você pega um valor vezes uma probabilidade, isso é o valor esperado, certo? Se traz para valor presente, é o prêmio que você tem que pagar. Então, dá para colocar numa álgebra muito, muito rápida conceitos que vão estar nos 5 anos de atuária, né? Por isso que a história de programação, para mim, matemática, é muito íntimo um do outro. Beleza? Então, pessoal, vou vê-los daqui a 3 semanas, vou vê-los pelo menos à distância, né? Daqui a 3 semanas. A Nicolinha ali, tudo bem, Nicolinha? É minha irmã, a criança de 7 anos. Então, gente, já vão deixando os seus nomes no chat para a gente fazer aquele controle de sempre, de faltas, enfim, e de presença, no caso. Por favor. Professor. O Ed Carlos perguntou qual é a importância do atuário em momento de crise, qual deve ser a sua postura nas catástrofes. Como eu falei na outra palestra, Ed Carlos, o atuário tinha que estar nas prefeituras, no Congresso Nacional, em todos os ministérios, porque no final, o que é o atuário? É alguém que pensa no futuro, no que é mais adequado fazer hoje para que o futuro seja o mais sustentável possível. Então, esse olhar sobre o futuro, sobre os riscos, é um olhar que tinha que estar no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência, no Ministério da Tecnologia. O atuário, infelizmente, não está hoje. No mundo está, viu? Eu conheço empresas que têm centenas de atuários.
porque elas ficam analisando ali o dia a dia, as projeções, fazendo. Mas no Brasil, esse olhar sobre o futuro e sobre os riscos não é um olhar ainda muito aprofundado, infelizmente. Mas deveria. Porque a crise, de Carlos, a crise, ela sempre existe a probabilidade de acontecer. Tanto que tem um filme que, se vocês puderem ver, é de 2011, é o Contágio. É um filme que as cenas do filme parecem as ruas de São Paulo na pandemia. Tudo vazio, os carros parados, ninguém na rua, as poucas pessoas que saem de máscaras. É um filme de 2011. O Bill Gates, em 2014, já falou do risco de uma pandemia. O que é algo que aconteceu ao longo da história da humanidade, pandemias. Então, é um risco que já poderíamos estar melhor preparados se nós já tivéssemos estudado essa probabilidade e colocado isso no nosso cotidiano, na nossa gestão. Sim. Já teve uma pandemia, lá, uma pequena pandemia, não tão forte, Ebola, em 2003, por exemplo, na África, o SARS, na China, em 2005. Então, esse olhar sobre o risco tinha que estar em tudo, Ed Carlos. Infelizmente, não. E como você disse na outra palestra, professor, a nossa cultura ainda é meio reticente quanto a isso, então... O que me preocupa é que uma das figuras históricas mais importantes dos últimos 30 anos, o ex-presidente, não vou falar o nome, porque eu não falei, não vou falar agora. O ex-presidente falou, não, se eu me preocupar com isso, eu não faço nada, depois a gente pensa nisso. Quando essa pessoa pensa assim, é porque uma grande parte da população pensa também. Também, penso mesmo. As pessoas votam nele, né? Ele tem milhões de votos, não é à toa, né? Que a forma como ele pensa é a forma como muita gente pensa. O brasileiro é muito imediatista, muitíssimo. Mas o atual não pode ser. Nós temos que pensar em mudar a cabeça dos outros. Né? Por favor, ingressantes, ouçam isso com atenção e já comecem nesse mindset aí, mudem vossas mentes. O comportamento, ele vem antes da mente. Porque se você se comporta pensando no risco, a sua mente acaba meio que seguindo. Então, mudem o comportamento, pessoal. Pensem no risco, pensem. Aí a sua mente vai começar automaticamente a se moldar a esse seu comportamento. Moldar mentes é muito difícil. Mas moldar comportamentos é mais fácil. Porque o comportamento eu consigo olhar. Eu consigo alguém olhar e alguém cobrar de mim. Você não está usando máscara, tem que usar. Você não pode beber e dirigir. O comportamento dá para cobrar, dá para exigir. A mente, o que eu faço? Eu não consigo saber o que você está pensando agora, Nicole, por exemplo. Mas eu vou dizer o que eu estou pensando agora. Basicamente, a gente vai ter que fazer isso em relação ao comportamento com essas aulas que estão para chegar. É o que você estava falando antes. Se obrigar a estudar, encontrar uma melhor maneira de se estudar e fazer isso dar certo. Isso Sim. vai ter que acontecer Sim. com a gente. Mas aí também o professor tem que fazer um esforço para fazer a aula ser motivadora. Também tem uma questão que é bionívoca, né? Uhum. É unilateral a coisa. Né? Mas é complicado. É complicado. Disciplina dentro de casa, né? E depende muito do ambiente de cada um. Como vocês viram, eu tenho uma criança aqui em casa. Ela está sempre animada, sempre cantando, sempre dançando. E aí, às vezes, ela chama para brincar com ela ou assistir alguma coisa. Aí você está prestando atenção em algo sério. Aí você fica, ai, meu Deus. Ou, às vezes, até a cantoria, de certa forma, atrapalha. Então, é complicado. Mas a gente vai conseguir. Todos vamos. A Luciane falou, faça um cronograma de estudo. É verdade, um cronograma é muito bom. Um cronograma com tal coisa, tal dia, tal coisa, tal dia, tal coisa, tal, ajuda. Disciplina. O cronograma, Luciane, é a ideia da forçar o comportamento.
Você está criando um cronograma, é um mecanismo para forçar o seu comportamento. Então, EAD, em geral, o EAD já começa com o professor coloca tal coisa, tal dia, tal coisa, tal dia, tá. E aí você vai lá e ticando. Tica. Fiz tudo. Exato. É igual menu. Vai tum. E eu já até recomendo para vocês, ingressantes, por favor, tenham uma agenda, coloquem tudo no papel, todas as atividades. Não sei como serão as avaliações, mas isso também vai ser muito importante para vocês não se perderem. Se a gente, às vezes, se perde estando lá todos os dias na universidade, imagine em casa com diversas distrações. Então, sempre tenham um cronograma, uma agenda, sempre anotem, por favor. Na década de 70, a IBM fez uma metodologia de ensino que era chamava de instrução programada. Eu vou fazer isso no EAD. Era uma apostilinha que tinha lá. Você precisa escrever uma carta com 10 linhas que fale sobre isso. Você, tal dia, você precisa fazer lá. Aí a pessoa ia lá, ela seguia a apostila. O Kumon faz assim também, Kumon. Ele tem lá um roteiro. Tal dia isso, tal dia isso, tal dia isso, tal dia... Funciona. Essa coisa japonesa funciona. Nossa, professor, então manda depois no e-mail do Catu também. Aí eu divulgo entre os alunos essa técnica. É Tenho certeza que muitos vão precisar. Eu vou ser uma delas. O problema é que não é um formato universal, porque depende do conteúdo, né? Não é a lógica é essa, mas, claro... Vai se adequando. Se adequando ao conteúdo. Tem disciplina que vai ter mais leitura. Leia o capítulo 1, aí depois você vai ver que daqui a pouco leia de novo o capítulo 1. Aí responda as perguntas. Se você errou 3, leia de novo o capítulo 1. Aí, gostei da didática. Programação não vai ter ler capítulo, né? Vai ter Não. Você errou, tenta esse agora. Acertou, pode pular para o exercício 8. Não, se você errou, faz o exercício 4, 5, 6, 7, antes de fazer o 8. Aí é o passo a passo. Funciona bem, viu? Muito bem. Para programação, para matemática, como qualquer disciplina que tenha, qualquer conteúdo que tenha que ter disciplina de aprendizado. Matemática tem que ter disciplina de aprendizado, né? E repetição. Repetição. Por isso que o Kumon, você vai ver que você repete 20 vezes na prática o mesmo exercício, só que escrito de jeito diferente. Nossa, eu não sabia que eles exploravam essa parte de fazer uma mesma coisa de diversas maneiras diferentes. É que não parece que é diferente, porque a matemática você pegue o dobro, pegue a quantidade de batatas para dobrar para que o peso seja o dobro da maçã. Aí você pega o comprimento total dos fios para que seja o dobro do seu cinto que você usa na sua calça. Parece que é um exercício diferente, né? Mas é o dobro, só que era o dobro do peso ou o dobro do comprimento. É o mesmo, matematicamente, é a mesma coisa, né? É X. É um X que é peso ou é X que é comprimento. Então, você consegue pegar o mesmo exercício e escrever de várias formas, porque aí o raciocínio vai se adaptando e percebendo as generalizações, né? É muito legal. Eu gosto muito comum. É Kumon que fala, né? Kumon. Eu nunca pesquisei muito sobre eles. Sempre o máximo foi ver propaganda. Tem muito exercício. Tem várias apostilinhas que eles mandam, totalmente padronizadas, assim, que você tem que ir lá e tum. Você fica horas lá. Aí você fala, que saco, meu Deus, que chato, essa coisa horrorosa. Ela está disciplinando o seu raciocínio. Mas fiquem tranquilos, pessoal. A gente vai ter isso lá no EAD, vocês vão ter que ficar lá.
O Gastando. professor Jurandir vai ajudar vocês com isso. Não sei se vocês vão gostar muito, não, mas tudo bem. Aqui tá na hora de falar, tudo bonitinho. Na hora de ficar lá, tá chato, né? Ah, mas eles vão fazer assim, eles são bons alunos. Eu tenho conversado com eles e boa parte é bem aplicada e Foi esforçada. difícil ficar tanto tempo sem aula. Mas é bom, boa notícia essa. Começar em julho vai ser uma boa notícia. Uma ótima notícia. Professor, a gente vai encerrar aqui. Bom, Muito pessoal, obrigada eu que agradeço, pessoal. por essas 2 palestras. Foi de grande valia para a gente. Logo nós vamos disponibilizar no canal do YouTube do Catu, que agora nós temos. E tenha uma ótima noite. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Tchau, pessoal.